Amigos e amigas, muito obrigado por visitarem o nosso canal no YouTube. Se é a sua primeira vez, clique no inscrever aqui embaixo. E se você já está inscrito, clique na sinetinha para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E se gostar, faça o seu comentário. Muitas mentiras, muitas fake news estão sendo espalhadas no Brasil sobre a pandemia do coronavírus. Tem de tudo: curas milagrosas, remédios caseiros, golpes e até aplicativos ilegais para receber o auxílio emergencial. Mas o que mais se espalha mesmo são as teorias da conspiração, que são as preferidas dos bolsonaristas. Vamos ver quais são elas. Primeira teoria: vírus chinês. Esta se baseia no preconceito ideológico contra a China. A mentira é que o coronavírus teria sido criado por um laboratório secreto chinês. O primeiro a espalhar essa mentira foi Trump, e isso por causa da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Claro que os bolsonaristas passaram a repeti-la no Brasil. É uma tese absurda. O vírus teria sido criado e liberado de propósito para contaminar a humanidade, que assim a China teria ganhos econômicos com isso. Mas o que não fecha com essa tese? Ora, se o vírus fosse uma arma biológica, teria se espalhado com muito mais facilidade e seria muito mais mortal do que já é. Outra coisa, o coronavírus foi o organismo mais estudado do mundo inteiro, dentro e fora da China. E todos os estudos chegaram à mesma conclusão. Ele é resultado de uma evolução natural, ou seja, não foi fabricado por ninguém. Aliás, os bolsonaristas precisam escolher qual é a mentira que eles vão espalhar, ou que o vírus é uma arma biológica, ou como diz o presidente, é uma gripezinha. As duas coisas não fecham. Então a tese do vírus chinês é fake. A segunda tese conspiratória dos bolsonaristas é de que seria só uma gripezinha. E isso ganhou força no Brasil quando o patologista Benny Schmidt fez um vídeo dizendo que o coronavírus não fazia mal a ninguém. E teve gente que até disse que o corona não ia matar muita gente, menos do que o H1N1. O que não fecha nessa teoria? Temos mais de 3 milhões de brasileiros infectados e mais de 100 mil mortos. O Benny Schmidt retirou o vídeo do ar, mas ele continua sendo compartilhado pelos bolsonaristas nas redes. Eles continuam tentando negar a letalidade da doença, talvez para esconder o desempenho do governo no combate à pandemia, que é um desastre absoluto. E também porque quem manda nesse governo são as empresas, e é o lucro acima de tudo. E dizer que é uma gripezinha fortalece a ideia de que as empresas devem funcionar a qualquer custo. Mas está provado. A tese da gripezinha é um completo absurdo. Mais uma vez, fake news. Vejamos agora a tese conspiratória número 3, onde os números de doenças estariam superestimados. Ou seja, haveria muito menos gente contaminada do que está sendo divulgado. E o que é pior, que muita gente que morreu por outra causa, mas teve atestado de óbito de Covid. O que sustenta essa monumental asneira é que governos estaduais e municipais ganhariam mais dinheiro se registrassem mais casos e mais mortes. Deputados bolsonaristas chegaram ao cúmulo de postar imagens de caixões cheios de pedras e dizer que eles seriam provas desse golpe. Mas essa tese também não fecha. Gente, a foto que circulou dos caixões era verdadeira, mas só tem um problema. Ela era de 2017, quando nem se falava em coronavírus em nenhum lugar do mundo. E a foto era de uma quadrilha que estava tentando dar um golpe numa seguradora. Outra coisa, se houvesse mesmo essa liberação de dinheiro a mais para quem tivesse mais casos, o grande culpado, o grande incompetente seria o próprio governo Bolsonaro, porque é da União que saem as maiores verbas. Ou seja, um bolsonarista que espalha essa mentira, na verdade, está chamando o seu governo de burro, de incompetente, de incapaz de fiscalizar o dinheiro. Portanto, fake news mais uma vez.
E aqui, outra lição. Tirar uma imagem, uma informação de contexto e moldá-la ao interesse de alguém também é fake news e também distorce a compreensão, podendo levar até a comportamentos criminosos. Vamos agora à quarta teoria conspiratória, onde o Supremo teria decidido que os governadores e prefeitos seriam os responsáveis pelo combate à pandemia. Segundo as agências de checagem, esta é a mentira mais repetida. Mas por que se criou essa história? Ora, porque Bolsonaro queria liberar geral, impedir o isolamento social e expor todo mundo de uma só vez, que é a famosa tese da imunização de manada. Só que isso levaria ao colapso de um sistema de saúde. Foi para evitar esse colapso que os governadores e prefeitos fizeram decretos impondo isolamento. Foi aí que Bolsonaro distorceu tudo e passou a dizer que a responsabilidade era deles. Só que a lei é bem clara. A lei diz que o presidente, o governo federal, tem sim responsabilidade de combater a pandemia do mesmo jeito que o governador e o prefeito. E ainda bem que é assim. Ainda bem que a maioria dos governadores e prefeitos não tem o espírito genocida do presidente. Porque senão, sabe lá quantas mortes mais nós já teríamos no Brasil. Mas então, a teoria de que a responsabilidade é dos governadores e dos prefeitos também é fake. E chegamos à quinta teoria, de que existiria atrás dessa doença uma máfia. Bem, é claro que tem gente ganhando dinheiro com a doença. O problema é que a tese bolsonarista tenta fazer as pessoas acreditarem que Bolsonaro é a vítima dessa gente. Se houve casos de superfaturamento de respiradores ou na instalação de leitos de UTI, hospitais de campanha, as vítimas somos todos nós. E a maioria dos prefeitos e governadores é tão vítima quanto o presidente. Porque não existe uma quadrilha de agentes públicos criadas para roubar dinheiro durante a pandemia, como os bolsonaristas querem transparecer. Aliás, se essas quadrilhas agem assim com tanta facilidade, é justamente porque falta ação e controle do governo federal. Aliás, há outros lucrando com a doença. Os bilionários brasileiros, por exemplo, aumentaram suas fortunas no período da pandemia. E estes são amigos, não inimigos do Bolsonaro. Quem mais? Alguns blogueiros que se aproveitaram da milícia digital bolsonarista para difundir essas teses mentirosas e monetizar suas postagens. E alguns até que tinham patrocínio do próprio governo Bolsonaro. E tem o pessoal da cloroquina também. Se nenhum estudo sério avaliza um remédio, por que o governo e seus aliados insistem tanto em receitar esse medicamento? Bem, gente, então a tese da máfia também é fake. Agora, o que não é tese conspiratória, mas é fato, é que o Brasil é um dos campeões mundiais em casos e mortes por coronavírus. Isso, o próprio governo, depois de tentar negar, agora já admite. Outra coisa que não é fake, mas é verdade, é que o povo brasileiro hoje tem que enfrentar dois vírus. O vírus do Covid-19 e o vírus da desinformação. O certo é que quem espalha fake news, quem faz pouco caso, quem ataca médicos, enfermeiros e cientistas, não combate, mas ajuda a doença. Então fica aqui nossa solidariedade e respeito a todas as famílias que perderam seus entes queridos por conta do Covid, que infelizmente no Brasil de Bolsonaro está absolutamente sem controle.